hoje eu vou ensinar a fazer essas luvas em tricô, super fáceis de serem feitas, para iniciante mesmo, e super quentinhas. Ela é bem prática, ela não tem os dedos, né, cada um separado, então facilita também no dia a dia para você, nas suas atividades, e sem ficar preso, né? Todos os dedinhos, eles aquecem mais, claro, aquelas mais fechadas, mas essas aqui são práticas e qualquer pessoa pode fazer, mesmo sendo iniciante. Eu peço para que vocês se inscrevam em meu canal, ativem o sininho para receber todas as atualizações. É muito importante para o meu trabalho. Vamos aprender a nossa luva de tricô, então? Os materiais que eu vou utilizar para fazer essa luva de tricô serão os seguintes: fio amiga da Círculo, um par de agulhas de tricô 6 milímetros, tesoura e agulha para a costura. O fio amiga ele tem 750 tecs e cada novelo possui 133 metros e ele é 100% acrílico. Um novelo desses você faz tranquilamente 2 pares de luvas. Você pode usar também sobrinhas de fio, você pode fazer ela de várias cores, então essa luva é legal também para ser feita com sobras de fio. Nós vamos iniciar o nosso trabalho colocando 28 pontos na agulha de tricô. Então, como eu sempre inicio os meus trabalhos, eu dou 10 voltas na minha agulha de tricô, que mais ou menos equivalem a 10 pontos. E aí eu vou multiplicar por 3, que eu vou colocar 28 pontos. Então, aqui vai ser a parte do fio que fica na sobra e essa que vem do novelo. Então, aqui eu vou iniciar. Então, eu vou colocar 28 pontos na minha agulha. Coloquei os 28 pontos na agulha. E aqui, então, essa parte que sobrou, eu vou fazer um nozinho para depois senão ela vai soltar. Então, aqui eu fiz um nozinho e agora eu vou iniciar a minha carreira. Nós vamos iniciar, então, com ponto bara 1 por 1. Então, eu vou fazer um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Por toda a nossa carreira, dessa forma. Finalizei a primeira carreira com bara 1 por 1. Agora eu vou para a segunda carreira, então eu vou seguir fazendo a bara 1 por 1, ou acompanhar o ponto. Então, aonde que é tricô, eu vou fazer tricô, e aonde for meia, eu vou fazer meia. Como que eu sei aonde é tricô e onde é meia? Porque para quem está iniciando, é bem difícil, eu tive bastante dificuldade quando iniciei. Então, aonde eu fiz tricô vai ficar essa laçadinha com o fiozinho na frente. Então, esse vai ser o tricô. E aonde que é o meia, vai ficar uma laçada como se fosse um ponto malha. Então, esse vai ser o meio. Então, nós vamos pegar a laçada por trás e essa que tem a laçada que fica em relevo, a gente vai pegar ela pela frente, que vai ser o tricô. Então, eu vou seguir agora, então, a primeira carreira, então, eu fiz bara 1 por 1 e eu vou seguir a segunda, a terceira, até a 10ª carreira de bara 1 por 1. Se você tiver dificuldade em fazer a contagem das carreiras, a Círculo também possui esses contadores de carreira, que facilita bastante. Então, você pode ir marcando. Então, aqui eu já fiz 2 carreiras. Eles são presos na agulha de tricô.
Então ajuda bastante e é um acessório, né? Bem em conta, sim, o preço vale a pena, porque você não se perde, então conforme você finaliza a sua carreira, você vai marcando. Se você não tiver muita prática, né? Às vezes, quem não tem muita prática fica difícil de contar. Então, eles facilitam bastante e o preço é bem acessível. Já fiz então as minhas 10 carreiras. Agora nós vamos para a 11ª carreira. A 11ª carreira nós vamos fazer ela toda em tricô. Então, todos os pontos vão ser feitos em tricô. Finalizei a 11ª toda em tricô. A 12ª agora vai ser toda em meia. Então, todos os pontos, nós vamos trabalhar ele em meia. Então, agora, nós vamos formar malha, né, como que falam, porque na parte da frente vai ficar só aquelas laçadinhas, ainda não vai dar para ver, formando o ponto malha, que vai ser no direito meia e avesso tricô. Então, ainda não dá para ver muito bem porque é apenas a primeira carreira. Então, nós vamos seguir até finalizar esta 12ª com ponto meia. Finalizei a 12ª carreira com o ponto meia. Então, agora nós vamos seguir fazendo o direito, que quando o nosso fio está no direito é direito. Então, o direito nós vamos fazer em meia, que vão ser todas as pares. A 12, a 14, a 16, a 18 e a 20. E o avesso em tricô, que vai ser todas as carreiras ímpares. Então, vão ser 10 carreiras. Nós vamos seguir essas 10 carreiras com direito meia, avesso tricô. Então, até chegar na carreira de número 20 dessa forma. Cheguei à 20ª carreira e ficou dessa forma que vocês podem ver melhor o malha, ponto malha, e aqui a barra 1 por 1. Se você não tiver os contador, também você pode vir pelo avesso e contar essas 10 carreiras de malha, porque aqui você vê todas as que você faz tricô, então dá para contar bem certinho. 7, 8, deixa eu ver, essa aqui eu acho que ainda faço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso. Dá para contar, você dá uma esticadinha e dá para contar certinho essas 10 carreiras. Agora nós vamos para a carreira de número 21 e nós vamos voltar a fazer bara 1 por 1. Então, vai ser um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Então, nós vamos trabalhar a carreira de número 21 até a 25 dessa forma. Um tricô, um meia, ou acompanhando, né, o avesso direito, né, acompanhando o ponto. Onde é tricô, a gente faz tricô, e onde é meia, a gente faz meia, até chegar na 25ª carreira. Cheguei na minha 25ª carreira e eu fiz ela pelo avesso. Então, agora, nós vamos para o direito e nós vamos arrematar os nossos pontos. E a nossa luva ela já está finalizada, então é uma luva bem rápida de ser feita. Aqui eu vou arrematar os pontos conforme acompanho. Então, aqui ele está em tricô, eu vou arrematar ele em tricô. Para arrematar, eu pego dois juntos, eu pego o primeiro e o segundo e faço os dois juntos. Eu coloco aqui tem tricô de novo, então eu vou
colocar de volta esse ponto, eu pego o próximo e eu faço os dois juntos. Então, esse aqui ele está em meia. Então, eu coloco de volta aquela da agulha que eu arrematei e eu vou fazer os dois juntos em meia. E daí, fazendo ele acompanhando o ponto, o acabamento fica perfeito. Então, esse próximo ele está em tricô, ele tem a alcinha pela frente. E coloco de volta, pego os dois juntos em tricô. Esse está em meia, então eu vou pegar os dois juntos em meia. E vou seguir dessa forma até arrematar todos esses meus pontos. E vai ficando perfeito. Arrematei todos os meus pontos, ficou dessa forma. Então, agora aqui, eu vou cortar o meu fio, deixar uma sobra. Vou passar o fio dentro dessa laçada, essa última laçada, e vou fechar. Então, a nossa luva, ela está finalizada. Aqui eu vou passar o fio na minha agulha de tapeçaria e vou começar a costura. Então, essa parte vai ser a parte de baixo e essa a parte de cima. Então, a costura eu faço ela pelo direito e eu vou costurar até a parte onde eu comecei a barra um por um. Então, para a costura eu venho aqui, esse aqui o primeiro eu já pego do outro lado e normal, assim, dessa forma. Depois, sim, então eu venho por entre a trama, bem na lateral, eu abro um pouquinho a trama e pego a primeira laçada e venho para o outro lado também. Aqui, quando a gente vai tecendo, fica esses risquinhos, ó, a trama, ó, você vai abrindo e fica essa trama no meio. Então, aqui também fica, vamos ver se dá para mostrar, olha. Esses fios que ficam entre um ponto e outro, fica esse fio. Então, é ali que nós pegamos para a costura. Então, eu peguei desse lado, eu pego de baixo para cima, minha agulha sempre vai ficar dessa forma. E eu venho aqui, eu abro bem essa trama. Então, essa aqui é o primeiro ponto. Então, entre o primeiro e o segundo ponto, a gente pega essa trama. Fica meio que atravessadinha, né? E a gente puxa. Eu venho do outro lado, pego a próxima. Eu abro bem a trama e procuro o próximo fio, que está trançando para a lateral. E pego de baixo para cima e puxo. Não preciso puxar tanto, depois eu posso puxar mais no finalzinho. Venho para o outro lado, pego o próximo, que está também transversal ali, e puxo. Então, a costura é feita dessa forma. Você pega um fio de um lado e o outro do outro e vai costurando. E sempre agulha dessa forma. Não é assim de lado, a gente pega de baixo para cima. Então, eu venho aqui, pego a próxima trama. Onde tem o bara 2x2 é um pouquinho mais difícil. E depois, quando vem a parte onde que é liso aqui, é mais fácil de fazer a costura. Mas essa minha luva, nessa parte, eu não vou costurar. Só vou costurar onde tem bara um por um. Eu venho para um lado, venho para o outro. E aí, agora sim, eu vou dar uma... Cada pouco eu vou dar uma puxadinha. Não precisa puxar demais. Mas eu puxo esse meu fio para sentar todos os pontos. Venho na lateral, aqui, ó, pego a trama.
Venho para o outro lado e peço desculpa que a minha iluminação hoje também não está muito boa. Eu estou providenciando algumas adaptações para melhorar a iluminação, que é conforme eu fico em frente a uma janela, então é conforme a luz do sol ela vai mudando. Vou ver se eu consigo mudar isso também. Então aqui, ó, vou dar uma espichadinha. E aqui vai ser a última, então, que veio desse lado. E puxo. Então, dou uma puxadinha, uma esticadinha. Agora sim, eu vou virar pelo avesso. Então, eu só prendi onde era bara 1 por 1. Essa parte, onde que é malha, eu não vou prender. Eu vou dar um nó. E agora eu vou esconder esse meu fio entre a trama do ponto. Então, eu vou seguir com movimentos de ida e volta, até esconder esse meu fio e ele não vai mais soltar. E eu corto o meu fio. Então, aqui já está preso. Agora eu volto pro lado direito e eu vou prender essa outra parte da bara 1 por 1. Então, eu venho aqui, deixa eu fazer um nozinho. Eu faço um nozinho. Eu começo bem onde é que estava o último ponto. Última careira, né? Bara 1 por 1, mais ou menos aqui dá pra ver, ó. Então, eu vou começar aqui. Então, eu coloco de baixo pra cima, não puxo muito pra não escapar esse meu nozinho. Prendo ele com o dedo, né, na parte de baixo. Depois que você der os primeiros pontos, ele vai ficar. Então, eu venho aqui também e pego essa lateral. Pego de baixo para cima, venho para o próximo. Uma esticadinha. Venho aqui no próximo. E vou seguindo dessa forma. Cada pouquinho, ó, vai ficar nessa parte, eu vou dar uma esticadinha, ele vai fechar, vai ficar imperceptível aonde você fez a costura. Um acabamento perfeito. Então, aqui eu vou seguir, pegando de um lado e do outro, até chegar na parte, até chegar lá em cima, ó. Cada pouquinho eu dou uma esticadinha, e ele fecha toda a minha trama. Essa parte, ela vai ficar aberta, que vai ser aonde eu vou colocar aqui, claro que vai ser ao contrário, né? Essa parte vai ficar para cima, a parte das 5 careiras. Mas é só para mostrar para vocês aonde que vai ser a parte do dedo. Então, eu resolvi fazer aonde que tem as 5 careiras, vai ser a parte de cima, porque vai só tapar um pouquinho dos nossos dedos. E aqui de baixo eu fiz maior. Depois, se você quiser adaptar, fazer o tamanho que você desejar, quero fazer ela mais longa, para proteger mais aqui no punho, também você pode fazer. Eu vou seguir aqui para não ficar muito longo esse vídeo, até finalizar essa parte. Cheguei, então, até no final. Agora, eu vou virar no avesso novamente. E vou fazer um nozinho. E depois eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na outra parte. Vou esconder entre a trama o nosso fio, né? Esse também que ficou do início, nós vamos colocar ele na agulha e esconder ele entre a trama. Então, vai ficar um acabamento perfeito. Então, todos os fiozinhos que ficarem sobrando, depois você vem e vai escondendo ele entre a trama do fio. Deixa eu ver aqui o que é esse aqui.
Ah, esse aqui é aquele nozinho que eu fiz no começo. Também a gente vem, às vezes ele não fica bem firme. Então, a gente passa ele novamente aqui e vai escondendo ele entre a trama, para ele não soltar. Aqui eu corto bem rente. Agora eu vou virar para o direito e a nossa luva, ela está finalizada. É uma peça bem simples, fácil, rápida. Então, ela vai ficar dessa forma. Nossa peça, então, está finalizada. Essa parte onde tem a barra 1 por 1, que eu fiz as 10 carreiras, vai ser a parte do punho. A parte da malha, então, vai ser em cima da mão. E essa última 5 carreiras vai ser para cobrir os nossos dedos. Então, ela fica dessa forma. Deixa eu até colocar aqui para vocês verem. Eu estou com bastante roupa hoje, bastante casaco, porque está muito frio agora, está fazendo 3 graus aqui na minha cidade. Serra Gaúcha, né? Então, tá bastante frio, mas vai ser, deixa eu ver, vai ser possível mostrar como ela fica. Então, aqui eu tenho o par dela, fiz a outra também. Então, é uma peça bem legal, bem rápida, para você fazer, para doar também, né? Doações também. Então, aqui você fica as suas mãos livres e você pode colocar para dentro os dedos até quando você sentir mais frio.